Bem-vindo ao Seguindo o Medo. Ajuste o volume e apague as luzes. Porque agora você vai ouvir a voz do sexto andar. Meu nome é André, tenho 32 anos, e até hoje me arrependo do dia em que decidi investigar o que chamavam de o caso do menino do sexto andar. Na época, eu morava há pouco mais de 6 meses em um prédio antigo, construído nos anos 70, no centro da cidade. Era um lugar tranquilo, silencioso até demais. O edifício tinha 7 andares e apenas 12 apartamentos. Mas havia um deles, no sexto, que estava fechado há anos. Ninguém sabia ao certo o motivo. O apartamento 601, era assim que todos se referiam a ele. Tinha as persianas sempre abaixadas, e mesmo o zelador evitava comentar sobre. O estranho é que, nos últimos meses, começaram a surgir comentários entre os moradores. Dona Célia, do quarto andar, jurava ter escutado um garoto chorando durante a madrugada. Seu Alfredo, do sétimo, dizia ouvir batidas leves, como se alguém brincasse com bolinhas de gude no chão. Mas o detalhe mais bizarro era o mesmo em todos os relatos. A voz parece vir do sexto andar, do apartamento 601. Eu não acreditava nessas coisas. Até o dia em que eu mesmo ouvi. Era uma terça-feira, 13h28 da manhã. Eu acordei com uma voz infantil vindo do corredor, um sussurro que parecia ecoar pelas paredes finas. Mamãe? Tá escuro aqui. Meu corpo gelou. Pensei que fosse algum vizinho, talvez o filho de alguém sonâmbulo, mas ao olhar pela janela do corredor, vi que todas as luzes do andar estavam apagadas. Apenas uma fraca claridade azulada, vinha debaixo da porta do 601. Nos dias seguintes, comecei a reparar mais naquele andar. O 601 tinha a maçaneta enferrujada, mas parecia levemente riscada, como se alguém tentasse abri-la com uma chave que não encaixava. O zelador, o Sr. Mauro, sempre desviava o olhar quando eu perguntava sobre o apartamento. Até que um dia, durante a limpeza, ele murmurou baixo, quase como se temesse ser ouvido. Deixa esse andar em paz, rapaz. Tem coisa que é melhor ficar trancada. Aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça. E quanto mais eu tentava ignorar, mais os barulhos vinham. Risos infantis. Passos leves. Uma bola quicando. Às vezes eu acordava e sentia um cheiro de giz, de tinta escolar, como se alguém tivesse acabado de desenhar algo no chão. Comecei a me sentir observado. Certa noite, ao pegar o elevador, as luzes piscaram. O painel digital, que deveria mostrar 5, piscou o número 6 sozinho, mesmo eu tendo apertado o botão do 5º andar. Quando a porta abriu, o corredor estava mergulhado em penumbra. E, por um instante, juro que vi um vulto pequeno, de um garoto de uns 7 ou 8 anos, parado no fim do corredor. Ele segurava algo. Parecia um ursinho de pelúcia sem cabeça. Quando pisquei, ele sumiu. Voltei para o meu apartamento tremendo. Mas foi ali que percebi o pior. No meu tapete, bem diante da porta, havia 2 pequenas pegadas de algo parecido com barro, de criança. Na manhã seguinte, fui até o zelador. Pressionei Mauro até ele me contar o que sabia. Ele hesitou, olhou ao redor e enfim disse: aquele apartamento ficou fechado desde 1998. Morava um casal e o filho deles, o Daniel. O menino tinha só 8 anos quando desapareceu. Desapareceu. Ninguém sabia como. Não houve sinais de arrombamento, nem testemunhas. Os pais estavam dormindo e juraram que o menino simplesmente sumiu dentro do apartamento. A mãe, tomada pela culpa, tirou a própria vida meses depois. O pai se mudou e nunca mais voltou. Desde então, o 601 ficou trancado. A história me consumiu. Eu precisava saber. Consegui, por meio de um antigo corretor, a chave reserva do apartamento. Era uma sexta-feira à noite quando decidi entrar. O corredor do 6º andar parecia ainda mais silencioso. Ao colocar a chave, senti uma resistência estranha, como se algo empurrasse a porta por dentro. Mas, com um leve estalo, ela se abriu. O ar lá dentro era pesado, úmido, parado no tempo.
O papel de parede se desfazia em tiras, o chão rangia sob cada passo. O cheiro era de mofo misturado com algo doce, como balas antigas esquecidas em uma gaveta. No quarto infantil, tudo estava intacto. A cama de madeira coberta por um lençol empoeirado, brinquedos espalhados, desenhos colados na parede. Num deles, o menino havia desenhado uma família: pai, mãe e ele. Mas havia outro desenho, bem mais recente, feito com algo que parecia carvão queimado. Era o mesmo garoto, sozinho, com uma sombra enorme atrás dele. Um som me fez gelar o sangue. Toque, toque, toque. Como se algo batesse suavemente debaixo da cama. Abaixei-me devagar. E vi uma caixa de madeira pequena, trancada com um cadeado. Peguei a caixa e saí do apartamento. Mas, antes de fechar a porta, ouvi um sussurro, tão próximo do meu ouvido que meu corpo travou. Você me achou. No meu apartamento, abri a caixa com um alicate. Lá dentro, encontrei um caderno azul, com o nome Daniel escrito em letra infantil. Era um diário. As últimas páginas me tiraram o sono por semanas. Daniel falava de um homem que vinha à noite, que dizia para ele ficar quieto. Um homem que usava o mesmo perfume do pai. E, na última anotação, escrita de forma trêmula, havia uma frase. Ele disse que se eu contar para mamãe, eu durmo para sempre. Senti o chão sumir sob meus pés. O pai matou o próprio filho. A bola. A bola do quarto do menino rolou lentamente até parar nos meus pés. O ar ficou gélido. Do reflexo da janela, vi o vulto de uma criança atrás de mim, pálido, com olhos fundos e lábios azulados. Ele estendeu a mão e murmurou: Agora você sabe. Me ajuda a sair daqui. As luzes se apagaram. Um grito, o meu grito, ecoou pelo prédio inteiro. Na manhã seguinte, os vizinhos disseram que me ouviram gritar, mas quando foram bater à minha porta, eu não estava lá. Quando abri os olhos, não havia mais apartamento. Nem paredes, nem luz. Tudo ao meu redor era um espaço sem forma, uma névoa espessa, azulada, que parecia pulsar, viva, respirando comigo. O chão, se é que existia chão, era úmido, e cada passo ecoava como se eu estivesse andando dentro de um sonho. O ar cheirava a ferro queimado e maresia podre. E de algum ponto, talvez de todos os pontos, vinham sussurros. Eles chamavam meu nome. Não em voz alta, mas dentro da minha cabeça. André, André. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Tentei responder, mas o som da minha voz parecia engolido pela escuridão. O tempo ali não seguia regra alguma. Podiam ter passado minutos, ou dias. Às vezes eu via sombras se movendo ao longe, corpos que rastejavam, se contorciam, ou apenas me observavam com olhos que brilhavam como brasas em meio à névoa. Em certos momentos, algo me tocava. Mas não era como um toque físico, era como se mãos invisíveis segurassem o que eu era por dentro, puxando minha alma, arrastando meu ser para algum lugar que eu não conseguia ver. E quando eu resistia, ouvia gritos. Gritos infantis, e o som de algo chorando por socorro. Comecei a caminhar, ou flutuar, entre fragmentos de lugares. Um corredor rachado. Um quarto infantil, deformado, com paredes que respiravam. Desenhos de crianças que se moviam sozinhos, mudando suas expressões quando eu desviava o olhar. No teto, uma lâmpada pendia, girando lentamente, iluminando uma forma encolhida no canto. Era ele. O garoto. Daniel. Ele estava pálido, tremendo, os olhos fundos e sem brilho. Tentei me aproximar, mas algo se ergueu entre nós. Uma sombra alta, alongada, como se fosse feita de fumaça e ossos queimados. Dela vinha um som rouco, grave, quase humano. Ele é meu filho. Aquela presença parecia feita de ódio antigo, uma raiva que o tempo não conseguiu apagar. A cada palavra, o chão se abria, mostrando rostos gritando sob a superfície, como se estivessem presos ali há séculos. Então eu entendi. Aquilo não era um espírito comum. Era algo que nasceu da dor, alimentado por cada alma que morria ali.
A sombra de um homem queimado que transformava aquele pedaço de realidade em seu inferno particular. Você não pertence a este lado, ele sussurrou. Mas pode ficar, se quiser. Eu fechei os olhos, e a lembrança do diário de Daniel me veio à mente. Ele disse que se eu contar para mamãe, eu durmo para sempre. Não. Aquele menino já tinha dormido tempo demais. Com toda a força que me restava, corri em direção à criança. A sombra tentou me agarrar, e quando me tocou, senti meu corpo se desmanchar, como se minha alma fosse um tecido rasgando em pedaços. Mesmo assim, continuei. Gritei o nome dele. Daniel. Acorda. Isso aqui não é seu lar. Por um instante, a luz azul que envolvia aquele lugar piscou, e eu vi o rosto do menino olhar para mim, confuso, assustado. A sombra gritou, o mundo tremeu. E então, um brilho intenso tomou tudo. Quando recuperei a visão, Daniel não estava mais lá. Somente o ursinho de pelúcia sem cabeça, agora inteiro, caído aos meus pés. A névoa se dissipou, os sussurros cessaram, e o silêncio foi absoluto. Acordei no meu sofá. O relógio marcava 2 dias depois do que eu lembrava. A porta estava destrancada. O diário, ainda aberto sobre a mesa, mas as últimas páginas estavam em branco. Não contei nada para ninguém. Nem sobre o lugar, nem sobre o que vi. Porque, no fundo, eu mesmo não sei se aquilo aconteceu. Mas desde então, o 6º andar ficou em silêncio. Nenhum choro, nenhum som, nenhum sussurro. Por curiosidade, ou talvez por necessidade, comecei a pesquisar sobre aquele prédio, sobre o terreno, sobre o passado. E o que encontrei me gelou o sangue. Antes de o edifício ser construído, havia ali uma casa. Pertencia a um homem chamado Lúcio Antunes, um psicopata que sequestrava crianças e as fazia chamá-lo de papai. Foi morto durante uma operação policial, após incendiar a própria casa, levando uma vítima consigo. O lote ficou abandonado por anos, até construírem o prédio. Lúcio nunca saiu dali. Seu corpo queimou, mas sua presença ficou. E quando o pequeno Daniel se mudou para aquele apartamento, o espírito do assassino encontrou um novo filho para manter ao seu lado. Hoje, o 601 continua vazio. Mas às vezes, à noite, quando passo diante da porta, sinto como se algo me vigiasse. Em silêncio. E se você quiser saber o que acontece quando o passado se recusa a morrer, apague as luzes, aumente o volume e siga o medo. E lembre-se, nem todo apartamento vazio está realmente desocupado.